Primeiro não. Terceiro dia do segundo período, mas eu só comecei a gravar hoje, porque começou, tipo, quinta-feira, né, dia 1º de fevereiro. Só que foram 2 aulas só que eu tive esses dias. E foi só, tipo, a apresentação da matéria, não teve nada de interessante. Mas hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro, voltamos com tudo para a rotina de estudante de medicina. Primeira aula do dia, são quase 11 horas. Eu vou ter aula prática de Bioquímica 2. E eu acordei, era 7h30 da manhã, só que eu fui arrumar umas coisinhas, tipo, colocar vídeo pra carregar pra vocês, editar e tudo mais. E agora eu estou indo pra aula, eu vou tentar gravar por lá, como é laboratório e tal, vamos ver o que eu consigo gravar. Eu confesso pra vocês que eu estava com muita saudade de usar looks todos branquinhos, e eu estou um pouco animada, como vocês podem perceber. Mas é isso, vamos comigo. Depois eu explico pra vocês tudo que eu preciso explicar, só que agora eu preciso ir pra faculdade. Mas depois eu vou mostrar livros, vou mostrar um monte de coisinhas pra vocês nesse vlog. Então, vamos lá. Oi, voltei. Então, não gravei nada do laboratório pra vocês por motivos de... A aula foi no laboratório, só que foi uma introdução, sabe? Uma introdução só da matéria. Falando o que a gente vai estudar em Bioquímica 2, que é basicamente uma matéria sobre exames, sabe? Você vai estudar tudo. Aí a gente vai estudar exames cardíacos, renais e hepáticos, eu acho. E o diagnóstico, essas partes, assim, a gente vai aprender a tirar sangue também em bioquímica, então estou aguardando ansiosamente esta aula. No momento, eu já almocei, eu cheguei, era tipo umas 11h40, e aí eu almocei, agora eu estou fazendo lanche, lanche, pra levar pra faculdade, porque eu tenho uma aula de 1h15 até as 9h. Então, eu tenho 2 intervalos de 50 minutos, só que 50 minutos pra vir em casa não vale a pena. Então, eu vou fazer um sanduíche pra levar pra aula. Temos para o lanche de hoje pãozinho integral com queijo, pãozinho integral com geleia de morango, maçã. Por que eu levo doce salgado? Porque eu tenho sempre uma mania de sempre querer aquilo que eu não tenho. Se eu levo doce, eu quero salgado. Se eu levo salgado, eu quero doce. Então, levamos as duas opções que não tem esse problema. Para vocês entenderem, eu vou explicar o que foi essa aula prática. O princípio era permeabilidade baseado na difusão que a gente já conhece. Esse potinho tem tipo um plásticozinho que simula o que seria uma membrana celular. Tá vendo que a água tá ficando roxa? Conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais roxa. Por quê? Porque a gente colocou dentro do potinho uma substância, permanganato de potássio, e foi medindo conforme a difusão ia acontecendo, ia saindo esse permanganato indo para a água. E a gente levava nesse aparelho, que chama espectrofotrômetro, e ele mostrava pra gente esse número. E aí depois a gente sabia o que era. E esse já era eu estudando fisiologia depois na biblioteca, que a aula foi prática fisiologia e eu estava estudando a parte teórica. Vou aproveitar que eu tô aqui na biblioteca, que pra variar não tem ninguém pra atualizar vocês. Já são 5 da tarde, 5 não, 6 da tarde. E eu tive aula 1h15 de fisiologia prática, que foi aquilo que eu mostrei pra vocês. Aí depois eu tive um intervalo de quase 1 hora entre uma aula e outra. Aí eu vim pra biblioteca estudar fisiologia, que eu mostrei pra vocês também. E agora eu vim pra biblioteca de novo, porque eu tive aula de fisiologia teórica depois. E aí acabou agora 6 horas. E foi muito legal, a professora é muito boa. Agora eu estou na biblioteca esperando o horário da próxima aula. Tem 1 hora de novo de intervalo. E eu não sei se tá dando pra me ouvir, mas tudo bem. E aqui, gente, eu achei esse livro de ginecologia ali numa mesa. Aí eu falei, não tô sem nada pra fazer mesmo. Vamos ler alguma coisa, então tô aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois no tour pela faculdade que eu estou tentando fazer direitinho como é que funciona a biblioteca na questão de você estudar aqui, mas ó, tem uma cabine, então você estuda na cabine. 9 horas da noite, cheguei em casa, acabei de tomar uma sopa porque tá chovendo muito aqui, então nada melhor que uma sopa. E o que eu estou tentando fazer agora? Tá vendo esta mesa aqui, essa situação catastrófica? Então, quem já viu os meus vídeos, os vlogs, sabe que a minha mesa, ela tem tipo um paninho por cima, que é esse paninho aqui. Só que eu tirei pra lavar na quinta não, no sábado. E aí começou a chover, tem 3 dias na minha cidade que só chove, e aí só secou hoje o pano. Então eu preciso organizar a mesa pra poder estudar.
porque nessa situação não dá. Então, vou fazer isso agora, aproveitar que eu estou com ânimo e não tão ânimo assim dá um tempo, porque eu tive muitas aulas hoje, então quero esfriar a cabeça um pouco. E agora eu volto pra falar pra vocês, assim, sobre a aula que eu tive agora por último, que foi a Atenção Básica 2, e sobre coisas que vão acontecer essa semana e tudo mais. Então, peraí. Aproveitando que eu estou arrumando a mesa, que eu vou colocar as coisas já, vou mostrar pra vocês o que comprei de material. Por que eu não gravei um vídeo de material pra faculdade? Pelo simples motivo de que tudo que eu comprei nessa sacola, gente. Eu não comprei nada demais. Então, ó, eu comprei 2 bloquinhos desses cadernos de desenho, que é tipo folha tamanho A4, eu acho que é A4. Só que elas são um pouco mais durinhas, um pouco mais grossinhas. Eu gosto delas pra fazer resumo, porque eu gosto de fazer resumo em folhas sem pauta. Então, eu comprei 2 bloquinhos, é bem baratinho, acho que é R$ 4 um bloquinho desse. Comprei também um bloco de post-it. Na verdade, não são post-its, né? São bloquinhos, são folhas de notas. Só que eu passo cola e funciona como post-it. Eu comprei essas cores que são mais clarinhas, sabe? Porque aí a caneta aparece bem. Comprei também uma caixinha de clips coloridos. Tem um monte de cores aqui. Porque como eu faço os resumos nessas folhas, ficam soltos, então os clips são pra juntar os resumos. Aí tem algumas canetas e algumas coisas que eu vou mostrar. Então, eu comprei tudo isso de caneta. Meu Deus, Denise, você é louca? Talvez. Na verdade, ainda está faltando uma coisa que eu quero muito, que são os marca-textos da... Esqueci o nome da marca agora. Da Stabilo, os em tom pastel. Se você, por acaso, tem na sua cidade, por favor, me manda um e-mail, um direct no Instagram. Eu te mando dinheiro, você compra pra mim, porque eu tô louca atrás deles. Eu já fui em todas as papelarias da minha cidade e não tem. Mas então eu comprei temporariamente os marca-textos de cor normal, tipo fluorescente, sabe? Amarelo, verde, azul e rosa, porque os meus estão acabando a tinta, tem alguns que já acabaram. Aí eu comprei caneta vermelha, caneta azul, caneta preta, caneta verdinha, caneta preta, caneta rosa, caneta roxa, mais caneta azul e outra preta. Eu comprei essa da Faber-Castell, gente, ponta bem fininha. Eu mostro pra vocês agora como ela é boa. É um pouco cara, mas ela é muito boa. E corretivo. Então, foi isso que eu comprei de material. O que aconteceu com Denise esse tempo todo? Começou o vlog na segunda, hoje é sexta. O que aconteceu todos esses dias? Então, gente, a faculdade é uma coisa que demora a engatar. Os primeiros, tipo, a primeira aula de cada matéria, os professores são obrigados a explicar pra gente, obrigados, sabe? A passar tudo que vai acontecer no semestre, o que a gente vai ver na matéria, explicar a matéria, passar data de prova, se vai ter trabalho, se vai ter seminário, tudo eles têm que passar pra gente nessa primeira aula. Então, a primeira aula realmente não tem conteúdo, então eu não tenho o que mostrar de interessante pra vocês. A menos nas matérias que eu tenho mais de uma aula na semana, que aí realmente eu já tive matéria, que foi fisiologia, embriologia e bioética, porque como eu falei pra vocês, na verdade as minhas aulas começaram na quinta-feira passada. Então, embriologia e bioética, eu tive semana passada essa primeira aula e ontem, né, quinta-feira, eles passaram matéria já. Então, de embriologia eu já tive um pouco e de bioética também. Eu tô aqui com o meu cronograma pra lembrar as aulas que eu tive de tudo e explicar pra vocês o que é cada matéria e como vai ser um pouco do meu semestre, pra vocês terem uma ideia. Na segunda-feira à noite eu fiquei de falar pra vocês sobre como tinha sido a aula de Atenção Básica 2. Atenção Básica 2, eu já expliquei mais ou menos como é que é. É uma matéria que a gente tem até o quarto período, Atenção Básica, 1, 2, 3 e 4. Então, tá todo o ciclo básico. E nela a gente vai nos postos de saúde, a gente tem contato com a comunidade, a gente aprende como funciona o atendimento no posto de saúde, visita domiciliar, toda essa parte, sabe, funcionamento de SUS, tudo que a gente realmente precisa. E esse semestre a gente vai fazer visitas em 2 UBSs. Na verdade, assim, o semestre vai ser dividido de março, né? Na verdade, depois do feriado de carnaval até final de abril. E depois, em maio, junho, já outras atividades. Mas depois do feriado de carnaval até final de abril, a gente tem como trabalhos fazer palestras na comunidade, em escola, sabe? A gente ainda não sabe quem vai para qual escola, os assuntos, porque tá terminando de fazer os processos que precisa, sabe? Parte administrativa de
mandar carta pra escola, pedir e tal, essas coisas. A gente vai fazer palestras também nas unidades básicas de saúde, falando sobre algumas doenças. Tipo, o meu grupo ficou com toxoplasmose e rubéolas para falar. Então, vai ter uma manhã que a gente vai lá e vai explicar para as pessoas que estiverem lá aguardando consultas um pouco dessas doenças. E então, vão ser em 2 unidades básicas de saúde. Eu não lembro agora o tema da outra unidade básica. Mas, então é isso, sabe? A gente já vai ter um contato maior com a comunidade nesse caso. A gente vai ter um dia também que nós vamos fazer visita domiciliar nos pacientes que não podem ir até o BS. Então, as agências comunitárias de saúde vão com a gente nas casas. Isso é muito legal. E a outra parte do semestre eu ainda não sei como é que é, ela só vai explicar mais pra frente. Na terça-feira, eu tive Bioquímica 2, parte teórica. Na verdade, também foi só mais introdução, ela só falou um pouco sobre laboratório, sabe? Ela mostrou várias fotos de laboratórios, explicou o que tem dentro de um laboratório, para que serve tal sala e tudo mais. E explicou um pouco mais sobre controle de qualidade de exames, o que a gente tem que cuidar na hora de escolher um laboratório para indicar aos nossos pacientes e tudo mais. Como eu falei já nesse vídeo, a Bioquímica 2 do segundo período, ela é uma bioquímica realmente voltada para exames, para diagnóstico. Então, a gente vai ficar bem nessa parte de laboratório. À noite, eu tive aula de relação médico-paciente, que foi realmente a aula que, sabe, eu me apaixonei. Porque a professora é uma psiquiatra e ela tem uma visão, sabe, dessa matéria muito incrível. Como ela disse, o psiquiatra é o médico que vive mais intensamente a relação médico-paciente. E a paixão com que ela fala sobre o assunto, sabe, realmente é uma coisa que cativa a gente. Foi só uma introdução, sabe, um pouco sobre a importância dessa matéria, o que é essa matéria. E eu amei, já estou muito ansiosa para ter aulas dela, sabe? E para vocês terem uma ideia do que é a relação médico-paciente, é realmente nos mostrar a importância de ter um bom contato com o nosso paciente, uma empatia. Teve até uma frase de um autor que ela colocou lá pra gente que falava assim, que o remédio mais eficaz e menos conhecido é o próprio médico. Isso é uma coisa que a gente vive no dia a dia, sabe? Às vezes a gente, por exemplo, pelo meu pai. Meu pai, quando ele tá passando mal ou quer fazer uma consulta no hospital, às vezes, ele pede pra eu ligar e perguntar qual é o médico de plantão. E dependendo do médico, ele vai ou não, sabe? Então é uma coisa que a gente fica bem pensativo, da gente querer ser um médico que tem uma boa relação para que os pacientes realmente se sintam seguros com a gente, confiantes e aceitem o tratamento que a gente sabe que é o melhor para ele. Na quarta-feira, eu tive aula de fisiologia, que eu tive fisiologia de músculo estriado esquelético e liso. Então, era até o que eu tava estudando aqui já. E eu vou mostrar os livros pra vocês agorinha, tá? Então, foi só essa aula de fisiologia mesmo, se eu não me engano. E foi tranquilo, a professora é muito boa. Fisiologia é uma coisa que eu estou criando paixão por estudar, porque uma coisa que eu tinha dificuldade em anatomia era só decorar, sabe? Tipo, o nome disso é tal, o músculo, o nome desse músculo é bíceps, esse é o tríceps, esse é o quadríceps. Mas eu achava muito vago, sabe? Só saber nomes. Então, o que me ajudava a estudar era saber a função, para que servia cada coisa. E agora em fisiologia é justamente isso, o funcionamento de tudo. Então, eu acho muito melhor estudar sabendo para que serve, para que existe. Então, fisiologia, muito paixão. Na quinta, no caso ontem, eu tive embriologia de tarde e à noite eu tive bioética. Embriologia também é uma coisa que eu já sou apaixonada desde o ensino médio. Eu sempre gostei dessa parte de estudar desenvolvimento do embrião, genética, é uma coisa que eu amo muito, sabe? E a gente teve aula de embriologia, a gente teve aparelho reprodutor masculino. Primeiro a gente vai estudar, na verdade já estudou, né? A fisiologia do sistema reprodutor masculino, toda a formação do espermatozoide. Depois, nessa próxima aula, a gente vai estudar sobre o feminino, questão menstruação, óvulo, tudo, para depois partir para a fecundação, desenvolvimento do embrião e todas as semanas de gestação até o nascimento do feto. Então, é uma matéria que eu sei que eu vou amar muito, porque eu me interesso muito sobre essa parte. Inclusive, eu já cheguei a... Uma das minhas possíveis especializações que eu penso é me especializar em reprodução humana assistida. Eu gosto muito dessa parte, mas isso é mais pra frente. Em bioética,
Bioética é uma matéria meio chatinha, assim, que na verdade é o estudo do código de ética médica, sabe? Tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente não pode fazer, o que é nossa obrigação, o que é nosso direito. Então, e também mais futuramente, né, depois que a gente passar nessa parte mais burocrática de saber os artigos e tudo mais, a gente vai discutir alguns temas, tipo aborto, eutanásia, essas coisas que são relacionadas ao médico, sabe? Questão de doutrinas e o papel do médico. Tudo isso que são polêmicas, assim, que a gente vai encontrar no dia a dia do nosso trabalho. Hoje, sexta-feira, eu não tive aula e nem amanhã, sábado, eu vou ter aula, porque como é semana de feriado de carnaval, o pessoal tudo viaja, porque o pessoal mora longe, então vai passar o feriado com a família. E o professor liberou a aula de sexta e sábado, era o mesmo professor, né? Era anatomia. Liberou a gente dessas aulas e não tenho mais aulas essa semana, só a partir de quinta-feira de novo, né? Depois do feriado. E agora eu estou aqui, estava começando a estudar físio. Vou mostrar os livros pra vocês agora. Deixa eu só virar a câmera. Então, ó, como eu falei pra vocês quando eu mostrei meus materiais, eu deixo tudo aqui, porque no meu estojo mesmo que eu levo pra aula, tem só isso aqui. Porque a minha letra, como vocês podem perceber durante a aula, é essa catástrofe aqui. Eu faço rapidão, só pra conseguir copiar o que a professora fala. E aí, chegar em casa, eu passo pro resumo bonitinho, assim, como eu tô tentando fazer. E aqui está a fisiologia. Eu estou estudando o capítulo de músculo esquelético, né? Cadê, ó, contração do músculo esquelético. O livro de fisiologia é o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica. O livro de embriologia é o Embriologia Clínica do Moore. E a anatomia, que é neuroanatomia, né? É o Neuroanatomia do Machado. Esses livros eu peguei na biblioteca mesmo, como eu já falei pra vocês, são livros muito caros pra gente ficar comprando tudo. Só que tem um problema. Na biblioteca, se alguém tiver na lista de espera, você tem que devolver o livro ou você fica com o livro e paga as multas dos dias que você ficar a mais, né? E eu tenho que devolver esse livro hoje pra não pagar multa, então por isso eu estou aqui correndo pra estudar. Antes, eu queria muito ficar com ele para estudar durante o feriado, mas eu vou ter que baixar, ver se eu consigo achar o livro em PDF para poder estudar em casa, até eu conseguir pegar ele de novo. Eu gravei um pedacinho meu explicando um pouco do que eu tava estudando de contração de músculo esquelético. Vou colocar pra vocês agora. Uma coisa que eu gosto de fazer muito pra estudar é ficar meio que explicando o que eu tô estudando, né? E aqui eu tô estudando agora fisiologia, contração do músculo estriado esquelético, contração, relaxamento, processo de excitação, tudo. Então, eu vou explicar pra vocês como é o processo de contração por curiosidade mesmo. Não sei se vocês... Provavelmente vocês não vão entender nada. Mas, sei lá, vocês precisam ter uma ideia de o que a gente precisa saber. Contração do músculo estriado esquelético. Quando o neurônio motor tem lá, né, a sua ligação com o músculo, tem um local em que quando ele recebe um estímulo, ele libera neurotransmissores no músculo. Que neurotransmissores são esses? No caso do músculo estriado esquelético, é a acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai provocar a abertura dos canais de sódio ligando dependente na membrana dos miócitos, que são as células do músculo. E essa abertura desses canais de sódio ligando dependente vai fazer com que o sódio entre na célula e isso vai aumentar a voltagem dentro da célula. E esse aumento da voltagem vai fazer com que os outros canais de sódio voltagem dependente se abram também. O que acontece? Entra mais sódio ainda e esse sódio despolariza a membrana. Quando ocorre a despolarização da membrana, é aberto o retículo sarcoplasmático, que é um retículo endoplasmático de uma célula normal, só que a gente chama de retículo sarcoplasmático, no caso das membranas no caso de células musculares. E isso faz com que esses retículos eles liberem cálcio, e esse cálcio vai fazer realmente o processo de contração. O que acontece? Existem filamentos de actina, existem filamentos de miosina. Os filamentos de actina são formados por troponina, tropomiosina e actina. Quando o cálcio é liberado pelo retículo sarcoplasmático, ele se liga à troponina. A troponina muda de conformação e tira a tropomiosina
do local que ela estava. Isso expõe o sítio de ligação da actina e atrai a miosina. Na cabeça da miosina tem uma enzima chamada ATPase que quebra o ATP, liberando a energia armazenada da ligação do fosfato. E essa energia promove que a actina e a miosina se conectem e façam a contração. Gasta energia para ir, gasta energia para voltar e vai ficar fazendo esse processo até que não tenha mais cálcio. Quando é que não tenha mais cálcio? Quando cessa o estímulo de movimento. E esse foi o vídeo, o vlog. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado legal. Deixem nos comentários o que vocês acharam, deem um joinha neste vídeo, por favor. Eu gosto muito dos comentários de vocês sobre os vídeos de medicina. E até o próximo. Tchau!